Em Números, no capítulo 10, versículos 12 e 13, temos o seguinte texto: Então os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas, até que a nuvem pousou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. Conforme lemos aqui no versículo de número 13, o povo de Israel partiu pela primeira vez. Isso aconteceu após a tenda, o tabernáculo, onde ficava guardada a arca de Deus. Ela foi montada pela primeira vez. Eles estavam, conforme nós lemos, no deserto do Sinai. E Deus havia dado uma promessa ao povo de Israel, aos antepassados de Israel, Abraão, Isaque e o próprio Jacó, que veio a se chamar Israel. E Deus escolhe Moisés para conduzir, guiar os descendentes de Israel pelo deserto rumo à terra de Canaã, a qual foi prometida aos seus antepassados. E eu quero falar sobre algo que acontece nessa jornada, e vou ler agora, ainda em Números, no capítulo 10, o versículo de número 29, que diz o seguinte: Então Moisés disse a Obabe, filho do midianita Reuel, sogro de Moisés: Estamos partindo para o lugar sobre o qual o Senhor disse: Eu o darei a vocês. Venha conosco e lhe trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. Nós vemos aqui um Deus que fez uma promessa ao povo de Israel e escolheu um servo seu, Moisés, para conduzir esse povo pelo deserto. Porém, esse servo, Moisés, escolhido pelo próprio Deus, ele busca a direção de um homem para que o conduzissem pelo deserto rumo à terra de Canaã. Nós estamos falando aqui de um homem chamado Obabe, o qual a Bíblia diz que era filho do midianita Reuel, sogro de Moisés, ou seja, esse Obabe era cunhado de Moisés. Eu quero focar aqui não nesses detalhes sobre os personagens, mas sim na atitude de Moisés diante dessa necessidade de ser conduzido pelo deserto. Moisés pediu direção a Obabe, porque Obabe conhecia o deserto, ele conhecia a região. Ele poderia instruir Moisés sobre os melhores lugares para o povo repousar, para o povo fazer suas travessias e prosseguir sua caminhada. Então pode-se levantar uma pergunta: onde está Deus nessa história? O Senhor não era aquele que manifestava o seu poder e sua glória através da aparição da nuvem de glória que pairava sobre o tabernáculo, que de dia tinha uma aparência de nuvem para guiar o povo e promover uma sombra, descansando da aflição do calor do sol, e durante a noite tinha aparência como que de fogo, com a intenção de conduzir o povo e também clarear o povo no meio da escuridão? Onde estava esse Deus que Moisés chegou a ponto de pedir um homem para os conduzir? Nós podemos ver também outro texto, se eu não estou enganado, está no livro de Êxodo, no capítulo 33, e é isto mesmo, Êxodo capítulo 33, onde o Senhor diz a Moisés que vai enviar um anjo para conduzir o povo, porque o próprio Senhor não iria no meio deles, porque era um povo de dura cerviz, era um povo muito pecaminoso, e provavelmente o Senhor os consumiria pelo caminho. E mais adiante no texto, em Êxodo 33, nós vemos Moisés argumentando com Deus, a ponto de conseguir de Deus o que ele queria, que era a presença do próprio Deus. Até agora nós vimos aqui dois contrastes. Em uma situação
Em um contexto anterior, Moisés pede um homem, provavelmente o seu cunhado, para o conduzir pelo deserto. Porém, em outro contexto, nós vemos Moisés pedindo ao próprio Deus que os conduzisse pelo deserto. E o que eu quero trazer para você nesses dois textos, nessa reflexão? Tem coisas na nossa vida que Deus estará conosco, nos dando a direção em cada detalhe que fazemos. Como, por exemplo, você conhece a história do rei Davi? Em alguns trechos da Bíblia podemos ver que ele buscava a direção de Deus em cada batalha que ele enfrentaria. Ele consultava ao Senhor e o Senhor o respondia: você pode ir, que eu irei contigo. Em alguns casos, o Senhor falava para Davi: não vá. Deus falava até os detalhes de por onde ele deveria chegar e como ele faria o ataque, como seria a estratégia nessa batalha. Então aqui temos um exemplo de que Deus, em algumas ocasiões nas nossas vidas, ele age sim, revelando detalhes para nós. Ou seja, em algumas ocasiões nós dependemos da resposta e da direção de Deus. Mas existem ocasiões, e eu acredito que seja a maioria delas, em que nós somos livres para fazermos nossas escolhas e decisões. É por isso que temos a sociedade, cada um com seus dons, habilidades, com suas formações e profissões, porque através dessas capacidades que Deus nos deu, sejam elas naturais ou espirituais, nós como seres humanos ajudamos uns aos outros naquilo que nós somos capazes de fazer. Como, por exemplo, no caso de Moisés, que pediu ajuda ao filho de seu sogro Reuel para o conduzir pelo deserto, pois Obabe, conforme nós vimos no texto bíblico, ele conhecia, ele tinha habilidade em caminhar pelo deserto, ele tinha intimidade e conhecimento sobre o deserto. E como nós devemos reagir diante dessas situações? Nós devemos ficar parados em nossa vida, sem fazer nada, sem tomar decisões, enquanto Deus não nos revela ou não manifesta sua presença conosco? Ou nós devemos prosseguir em tudo o que queremos, em tudo o que pensamos e planejamos, ou até mesmo naquilo que as pessoas nos pedem para fazer ou nos dão conselhos para fazer? O conselho que te dou é buscar instrução bíblica, buscar direção, revelação e instrução do Senhor. A palavra de Deus diz o seguinte: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. O Senhor Jesus também nos ensina que aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. E aquele que pede, receberá. E nós sabemos também que a Bíblia traz instruções para tudo aquilo que é necessário nessa nossa vida terrena. E também no contexto espiritual e ministerial. Portanto, busque mais intimidade com Deus, busque mais intimidade na leitura e meditação bíblica, pois quanto mais você ler a Bíblia, mais instrução você terá para cada setor, para cada área da sua vida. E assim o Espírito Santo vai te dar discernimento e você vai passar a saber aquilo que cabe buscar detalhes revelados pelo Senhor e aquilo que nos é permitido seguir segundo a nossa própria capacidade, inteligência e instrução naturais que Deus nos deu para viver nessa terra. Busque também conselhos com pessoas sábias, pessoas que são instruídas e direcionadas pelo próprio Deus, pessoas que têm uma vida pautada na Bíblia, uma vida exemplar, cheias de testemunho bíblico e cristão, pessoas que possuem o fruto do Espírito Santo, pessoas confiáveis. Assim você terá menos chance, menos risco
de cometer erros em sua vida, em sua caminhada terrena e cristã. Portanto, eu fico aqui com essa reflexão e peço a Deus que Ele lhe dê instrução em tudo o que você fizer na sua vida, em todos os seus planos, desejos e projetos, e que Deus venha nos livrar de todo o engano e toda a confusão da nossa mente, das pessoas, desse mundo e dos maus conselhos que podem chegar até nós. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam sobre sua vida e até o próximo vídeo.